mais uma vez ao canal. Hoje eu quero falar com vocês do livro Vidas Secas, que está aqui em mãos, que foi escrito pelo autor Graciliano Ramos, que é um dos nossos melhores escritores e que representa, consequentemente, o que há de melhor na nossa literatura. Senhores, tem um escritor, o Milton Ratum, sobre o qual eu já falei com vocês aqui. Ele costuma dizer que a literatura é o antídoto contra a miséria do mundo. E eu concordo com ele. Realmente a literatura é esse antídoto contra a miséria do mundo. Mas eu acredito que, além de antídoto, a literatura é o melhor ângulo para identificar um problema, uma mazela social, por exemplo, e talvez até encontrar uma solução. E por que eu falo da literatura como antídoto, da literatura como ângulo para encontrar uma mazela, uma desigualdade social, por exemplo? Porque o livro Vidas Secas, ele é o retrato da desigualdade social. E eu fui percebendo isso conforme eu avançava na leitura. E ao final isso ficou muito claro. O tamanho da desigualdade social e a importância da educação na nossa vida. E por que eu falo também de educação? Porque uma das personagens do livro, o Fabiano, é um homem que tem consciência da sua ignorância, e quando eu falo ignorância, eu falo da falta de conhecimento, da falta de educação, mas claro que ele também é um homem muito bruto. E é muito bruto pelo estilo de vida que ele tem e sempre teve. Ele cresceu no meio de muita violência, ele cresceu no meio de muita necessidade. E a necessidade, em maior ou menor grau, ela faz com que os homens sejam um pouco mais agressivos e até façam coisas que eles não querem fazer. Uma pessoa, por exemplo, que rouba uma comida, ela muitas vezes rouba porque ela necessita. Claro que tem pessoas que roubam, mas algumas pessoas elas só roubam ou furtam porque elas têm necessidade, sentem fome. E a fome eu acredito que deva ser uma sensação horrível. E essas personagens, elas não só sentem fome, elas sentem tudo. Elas sentem medo, elas sentem ódio, elas sentem raiva. Então, o livro é muito humano. E a forma como o Graciliano Ramos aborda a desigualdade é muito interessante, porque ele escolhe uma história muito simples, com personagens muito simples, para trabalhar um problema muito grande. E além disso, de tão humana que é essa obra, ela chega a ser crua. Então, ao mesmo tempo que ela é simples, ela é crua. Com poucas palavras, o Graciliano Ramos, te dá um soco no estômago, porque ele me deu um soco no estômago, e não só um, ele me deu vários socos no estômago ao longo dessa leitura. O livro tem pouco mais de 120 páginas, mas eu acredito que sejam páginas suficientes. São poucas, mas dizem muito. E ele permite, ao longo dessas poucas páginas, que cada uma das personagens apareça, conte a sua história, conte o seu medo, o seu desejo, a sua ambição. E o que eu acho interessante, e isso ficou muito claro num dos trechos, não só em um dos trechos, mas para mim em um dos trechos, é o quão forte é a desigualdade social na nossa vida. O trecho é o seguinte: esse trecho, essa passagem do livro, ocorre logo após a prisão da personagem Fabiano, que é o chefe da família, mas não o protagonista, porque o Graciliano Ramos, ele permite que cada uma das personagens, a esposa, os dois filhos e a cachorra da família, apareçam. E ele permite que essas personagens se desenvolvam, permite que essas personagens apareçam e cresçam. E o trecho, logo após a prisão dele, como eu estava dizendo, diz o seguinte: ouviu o falatório desconexo do bêbado. Caiu numa indecisão dolorosa. Ele também dizia palavras sem sentido, conversava à toa, mas irou-se com a comparação, deu marradas na parede. Era bruto, sim senhor, nunca havia aprendido, não sabia explicar-se. Estava preso por isso? Como era? Então mete-se um homem na cadeia porque ele não sabe falar direito? Talvez eu nem precisasse falar mais nada. Esse questionamento, ele fala por si só. A verdade é que um homem foi preso por não saber falar direito. Um homem foi preso por ser uma pessoa simples, por não ter acesso à educação. E é dessa forma, sempre através das personagens, do olhar das personagens, que o Graciliano Ramos apresenta as questões mais importantes, a desigualdade social e agora, a exemplo desse trecho, a educação. Ele mostra o quão importante é a educação, que, a meu ver, é uma das ferramentas mais eficazes para que nós saibamos
quais são os nossos direitos e, de quebra, quais são as nossas garantias. As garantias desses direitos que são nossos, intrínsecos, que nos pertencem. Mas que algumas pessoas, por não saberem que têm, acabam não fazendo uso desse direito. E a educação, a falta de educação, ela meio que cega, ela nubla a nossa visão e impede que a gente alcance sempre o que há de melhor, alcance aquilo que nós merecemos, aquilo que nós podemos ter. Por isso que nem todas as pessoas gostam, né? Nem todas as pessoas interessadas gostam que as pessoas estudem. Porque quanto mais ignorante, quanto mais embrutecida, mais fácil controlar, mais fácil manipular. Então o estudo, o Graciliano Ramos mostra o problema da falta de educação no Brasil, principalmente pela personagem do Fabiano, mas de alguma forma sobre todas as personagens que povoam o universo, mas principalmente sobre a personagem do Fabiano. E outra coisa que me chamou muito a atenção no livro, que me impressionou, impressiona e continua me impressionando até agora, é o quão forte é a desigualdade social, a força da desigualdade social, que ao sufocar, que ao suprimir, faz com que aquela pessoa que padece da desigualdade aceite a sua condição de inferioridade. E eu acredito que isso ocorre porque ela só consegue enxergar aquela realidade. E ela se vê naquele meio, naquele ambiente, e para ela só existe aquilo. A vida é aquilo. Pelo menos a vida dela é aquilo. E ela parece aceitar aquilo como um destino. E não é um destino. Ninguém merece esse tipo de vida. Uma vida miserável como essas personagens levam. E o que é mais interessante é que nós temos a personagem do Fabiano, que parece aceitar essa condição, e eu entendo esse aceite dele como uma consequência do meio em que ele vive, porque nós somos frutos do meio. Não há como dissociar homem e lugar. Nós refletimos e nós somos refletidos. Nós, de alguma forma, contribuímos para a sociedade e a sociedade, ela contribui para o nosso desenvolvimento. É como a memória. A memória individual depende da memória coletiva e a memória coletiva depende da memória individual. Então não há como você se apartar do meio, da sociedade, eu quero dizer. Não há como você dissociar uma coisa da outra. Então ele é muito fruto do ambiente em que ele vive, do ambiente hostil em que ele vive, viveu, cresceu e vai continuar vivendo. Porque no que dá a entender, quando o livro termina, é que ele está em busca de uma vida melhor, mas ainda padecendo daquelas agruras. Mas o livro não é só essa busca por uma vida melhor. O livro é uma busca por várias situações. Por pequenas ambições, a personagem Vitória, a esposa do Graciliano Ramos, ela é o contraponto da personagem Fabiano. Porque se ele não tem grandes ambições, talvez por aceitar a vida dele, como eu acabei de dizer para vocês, a esposa dele, a Vitória, ela não aceita aquela condição. Ela não aceita ou ela não entende. Para ela, a vida é muito mais. E a vida pode ser muito mais para ela e para a família dela também. Isso fica muito claro na cama em que eles dormem. Eles dormem numa cama de varas, numa cama remendada, numa cama muito dura, que machuca o corpo deles. E o marido parece aceitar aquela vida. Como a personagem da Vitória diz, o marido se satisfaz com uma ideia. A ideia de ter uma cama melhor é suficiente para o marido, pouco importando se ele vai ou não ter aquela cama. Para ela, não. Ela quer as coisas, ela precisa materializar o sonho, transformar o sonho em realidade. E isso tem alguma relação com o filho mais velho do casal, porque além dessas duas personagens, do pai e da mãe, nós temos os dois filhos que não têm nomes. Eles são chamados na trama como filho mais velho e filho mais novo. O filho mais velho, ele é mais inquieto, ele é muito parecido com a mãe. Isso chega a incomodar a mãe, que fica irritada com ele, é muitas vezes bruta, ignorante, chega a bater no filho, porque ele questiona muito. Ele quer saber as coisas. Porque, para ele, só existe o que é real. Só existe aquilo que faz parte da vida dele. E tem uma passagem que é muito interessante, ele quer saber o que é o inferno. E mais do que saber o que é o inferno, ele quer saber o que representa a palavra inferno. E a mãe não tem muita instrução, até mesmo tentando desconversar, diz que é um lugar muito ruim. Mas ele não se satisfaz com isso. Que lugar é esse que eu não conheço? Porque, mais uma vez, a força da desigualdade. Ele vive num ambiente tão hostil que para ele a vida se resume àquilo. E ele chega a se assustar quando ele descobre que existe um outro lugar, ainda que ruim. Como assim existe outro lugar além desse que eu vivo? Ou seja, vocês percebam que aquelas personagens, elas estão tão cegas, tão reduzidas àquela vida hostil, àquela vida repleta de crueldades, que elas não conseguem enxergar uma nova vida. Então, para ele, não existe abstração, existe realidade. E quando há abstração, é preciso transformar toda essa abstração em realidade.
O filho mais novo é mais parecido com o pai. Então nós temos essa divisão, não essa divisão maniqueísta, mas nós temos essa divisão no livro. O filho mais novo deseja ser como o pai. E ele deseja ser como o pai porque o pai é o único exemplo de homem e de vida. E a mesma cama que a mãe repudia, que a mãe odeia com todas as forças, ele deseja. O sonho dele é crescer, ser vaqueiro como o pai e dormir numa cama de varas. Então você percebe a complexidade das personagens. E alguns capítulos são dedicados exclusivamente a cada uma dessas personagens. E é nesses capítulos que a gente descobre um pouco mais sobre essas personagens. Mas uma das personagens que mais me chamou a atenção foi a personagem Baleia, que é uma cachorra, uma cadela. O Graciliano Ramos entregou a esse animal o que é dele de direito, por direito. O animal é personagem. E ele fez questão de demonstrar as sensações, os sentimentos, as inquietações dessa cachorra, que sofre com tudo o que acontece com a família, que é parente deles, porque a família entende esse cachorro como parente, faz parte da família. E quando essa cachorra, no caso, morre, o personagem é atormentado pela morte dessa cachorra. Ele vê essa cachorra em vários lugares. Quando eles fogem, por exemplo, eles fogem da seca que está prestes a assolar a região. Ele, no caminho, ele vai lembrando e vai sendo atormentado por essa cachorra, pela morte. Ele vai sendo atormentado pela prisão, que eu comentei com vocês antes, e ele vai sendo atormentado por várias outras questões, como por exemplo a cama que a esposa dele deseja e que ele espera a verdade é que ele espera sim conseguir dar à esposa a cama que ela quer. Mas eu acho que ele só pensa nisso quando a esposa o provoca, porque como eu disse, ele é aquele tipo de pessoa, talvez até pela situação dele, que se satisfaz com uma ideia, que se satisfaz com um sonho. Senhores, eu não quero aqui entrar nesses detalhes assim, a desigualdade e tudo mais, não quero entrar nessas pequenas minúcias. Eu só quero demonstrar, contando a história desse livro, quão forte é a desigualdade social. E que é uma desigualdade, como eu disse, que não é panfletária, ideológica. É uma desigualdade que existe, é um problema, e sob o olhar dessas personagens, nós identificamos o problema da desigualdade social. Não é aquela desigualdade gritada, berrada, é aquela desigualdade real, aquela que existe e que as personagens fizeram questão de contar. É um livro que eu acredito que vai refletir muito, vai reverberar durante muito tempo. A história não termina quando acaba, e muito menos nesse livro. Eu espero que vocês tenham ficado com interesse em lê-lo. É um livro muito bom, eu recomendo realmente. Leiam esse livro, é um livro muito curto, você consegue ler em poucas horas, um dia talvez, é possível decidir em um dia, a não ser que você se choque tanto que você precise de tempo entre um capítulo e outro para digerir, realmente para digerir toda aquela história e o quão forte, o quão cruel é a desigualdade social e o quão importante é a educação. Então, muito obrigado mais uma vez, não deixem de curtir, compartilhar e se inscrevam no canal. Até a próxima!